Boa noite para os irmãos. Os irmãos podem sentar, amém? Deus é bom. Hoje é dia 24 de junho, nós vamos desfrutar então da terceira ministração do seminário Curando as Feridas. E aquilo que o Senhor vai nos curar hoje. E nós vamos compartilhar em relação à amargura e à falta de perdão. Amém? Vamos abrir lá no livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23. Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Então é algo que nós temos que cuidar, e a importância desse cuidado em relação aos princípios que Deus determinou para a vida de cada um de nós. E a palavra de Deus nos ensina que nós somos tripartido, corpo, alma e espírito, ou seja, nós somos um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. E esse espírito, alma e corpo necessitam ser totalmente direcionados pelo Espírito de Deus. E a partir do momento que nós guardamos o nosso coração, nós zelamos por esses princípios, essas estratégias do inimigo, assim como a amargura, que nada mais é do que um fruto do diabo, todos os momentos que a gente escolhe por ele. Todas as vezes que nós escolhemos viver independente de Deus, nós acabamos acabamos colhendo uns frutos que não são de Deus. Porque a partir do momento que nós escolhemos nos magoar, nós damos vazão para que esse fruto cresça dentro de nós. É por isso que o Espírito de Deus diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15, que nós temos que atentar diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. E isso é muito interessante, porque para se separar você tem que estar junto. Amém? Deus está falando com seus filhos, comigo e com você. Ele está dizendo que nós temos que guardar, nós temos que atentar diligentemente para que isso não ocorra. Porque a partir do momento que isso ocorrer, que é nós sermos faltosos, quando nós somos faltosos quer dizer que nós não obedecemos aquilo que Deus determina. E nós temos N situações e razões para que isso não ocorra. A partir do momento que Deus vai abrindo os nossos olhos e vai nos libertando, assim como esse seminário vai nos curando, isso quer dizer que se eu sou curado, eu não sofro mais daquele mal. E é por isso que nós estamos aqui. E continua essa passagem dizendo: nem haja nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Você vê que já é uma tendência natural, quando isso entra, de você acabar passando isso para outros. Isso eu já vi na minha vida, e a gente vê diariamente, quando uma pessoa tem alguma mágoa, algum ressentimento, ela não consegue ficar de boca fechada. Até porque o diabo não quer que você fique de boca fechada. E se ele está no governo, ele está mandando, ele vai dizer para você falar bastante em relação àquilo. E muitas vezes essa mágoa, essa amargura, ela passa de consciente para inconsciente.
Muitas vezes a gente tem ela e a gente não tem realidade que a gente tem ela. E a gente precisa que, inclusive, Deus nos mostre. Sempre quando você vai no médico, você sabe que está doendo, mas você não sabe o que você tem. E assim é com Deus, no espiritual é a mesma coisa. Muitas vezes a minha vida está trancada, muitas vezes as coisas não acontecem, muitas vezes eu não consigo desfrutar. E eu quero me libertar daquilo, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para aquele que sabe o que eu tenho. E a partir do momento que ele me mostrar o que eu tenho e me der a receita do que eu tenho que fazer, eu só tenho que fazer a minha parte. Ficou fácil, né? Os irmãos creem nisso? Isso aqui que é fácil. Irmãos, no Senhor, não é por força nem por violência, as coisas fluem. É por isso que nem o perdão não é algo sentimental. O diabo nos confunde com que, para mim perdoar, eu tenho que ter um sentimento. Perdão não é sentimento, é escolha. Perdoar não quer dizer também que eu vou, muitas vezes, aceitar, no sentido de compactuar com aquilo. Não é nada disso. Você pode entender que é a questão do perdão, mas não quer dizer que você concorde. Alguém me xingou. Eu não concordo que as pessoas xinguem os outros. Mas se ela me xingou, eu entendo. E tendo esse entendimento, eu desfruto da graça de Deus. E através do perdão me livro de toda mágoa, de toda amargura. Porque você vê que é uma raiz quando ela gruda e ela começa a crescer, gente, aquilo ali fica muito forte. É por isso que diz, vigiem muito, não deixem, para que essa raiz brote. E muitas vezes a gente está anos com aquilo, mas tem uma, ela pode estar agarrada, porque se o Senhor quiser tirar ela, Ele arranca rapidinho. Amém? O problema é nós tentando arrancar, que a gente não consegue, porque é muito forte. Mas através do Senhor tudo nós podemos. Até porque uma das coisas que e você viu, hoje o mundo faz tudo para a gente ser amargurado, gente. Você já viu isso? Você lê um jornal, é só injustiça, é só isso, é só aquilo. A televisão é só bugiganga. Você convive com as pessoas passando a perna nos outros, e muitas vezes aos olhos naturais parece que elas estão ganhando, e aquilo deixa a gente tudo indignado. As pessoas estão todas assim porque o mundo é um fel de amargura. E o mundo, só o que ele pode fazer é dar o que ele tem. E é por isso que eu e você, mesmo que venhamos a viver nesse mundo, nós não dependemos dele, ou seja, não nos alimentamos dele. Porque a partir do momento que nós nos alimentamos do Senhor, nós não dependemos do que Ele nos dá, nós dependemos do que Deus nos dá. E isso é uma das coisas que eu vejo hoje, que Deus tem usado muito para as pessoas buscar o Senhor. As pessoas estão decepcionadas, frustradas, elas não conseguem conviver com tanta desigualdade, muitas vezes, na mente natural, com injustiças. E é muito tremendo porque realmente não tem. Essa semana ainda compartilhava com os irmãos que onde você vai aprender a fazer o que você não quer? Onde você tem um modelo de como viver? Onde você tem um modelo em relação a todas as circunstâncias que se levantam da tua vida? Não tem filosofia, não tem doutrina, não tem religião como doutrina humana que ensine nada a não ser a palavra de Deus, irmãos. Aonde eu vou aprender a ser um marido, uma esposa, um filho, um irmão, uma pessoa nos padrões de Deus? O que a gente tem muito é muita filosofia, muitas coisas que as pessoas viajam muito, que acham que vão alcançar algo simplesmente sem tomar uma posição e sem se negar. Isso é muito oferecido e as pessoas acabam buscando muito isso, e Deus até permite, porque é necessário até que elas se frustrem bastante, e aí elas digam, não, eu preciso ter uma mudança na minha vida, e o único que pode mudar a minha vida e a tua é Deus. O único que pode tirar a amargura é Deus, e Deus já nos deu a receita de como fazer isso. Através do perdão. Lembre-se, perdão não é um sentimento, é uma decisão.
E isso é o que confunde muito. Você vê, vamos ver aqui, quer ver uma questão básica? Vamos pegar alguns exemplos? Vamos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. No versículo 9 e 10 diz assim: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Vamos um pouquinho mais para frente, no versículo 18, diz assim: Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Então você vê, ele era um mágico, ele iludia, e ele se alimentava com aquilo, ele ganhava com aquilo. E daqui a pouco, ele ficou sem aquilo. E ele olhava para os apóstolos e via o poder de Deus se manifestando, e ele queria aquilo. O que brotou? Por que brotou a amargura na vida dele? Por causa da inveja. Será que algum de nós, muitas vezes, será que isso acontece na igreja? Na família? Será que acontece, de repente, quando você olha para o vizinho, de repente alcançou alguma coisa e brota aquela coisinha? Só comigo? Será que nas circunstâncias do dia a dia isso não brota dentro de nós? Um desejo de que por que eu estou assim e o outro está melhor? Por que acontece comigo? Por que o outro não acontece? Porque quando ela se torna inconsciente, a amargura, ela já enraizou e ela se tornou uma amargura com Deus. Uma pessoa que murmura e questiona Deus, ela é amargurada com Deus. E ela precisa se arrepender. E nós vamos entender por quê que ela precisa se arrepender. E aí nós vamos entender por que muitas vezes a gente fica com a vida travada, trancado. Não consegue desfrutar. Não consegue ter paz. Não consegue avançar. Não consegue receber a bênção de Deus. Esse homem estava com inveja. E ele, através da sua inveja e da manipulação, tentando adquirir algo que não se adquire com o ego. Não se adquire a graça de Deus para fortalecer o meu eu. Deus derrama a graça dele na minha vida e na tua para edificar o propósito dele, não o meu. E aqui o apóstolo diz para ele: tu está em fel de amargura, te arrepende, sai dessa linha, que tu vai só perder com isso. Uma das coisas que a pessoa que não tem entendimento de Deus, é óbvio, ela não sabe perder. Aqui ele estava se alimentando de algo, se achando algo, as pessoas achavam que ele era algo e daqui a pouco ele não era mais nada. E ele queria voltar a ser algo. Porque muitas vezes a gente não aceita as coisas que Deus proporciona nas nossas vidas, muito menos perda. E por não aceitar essa perda, a gente se amargura, porque a gente acha injusto. A amargura sempre vem pela razão.
É por isso que a falta de perdão nos mantém cativos. A gente fica aprisionado. Tudo bem, é que nem diz a palavra, irai-vos, mas não pequeis, né? Na hora, de repente, alguém fez alguma coisa para mim, eu fiquei bravo, me amargurei. A partir do momento que eu já reconheci, eu tenho isso com essa pessoa, e muitas vezes, quero dizer para você, a maioria das vezes isso acontece com as pessoas que a gente convive todo dia. Que os nossos familiares. Porque se passar um lá na rua e me xingar, depois nunca mais vejo ele, nem estou aí para ele. Mas o processo mais intenso, muitas vezes, é no nosso convívio. E a partir do momento que Deus abre os meus olhos em relação a isso, eu preciso tomar uma posição. Eu preciso confessar isso, me arrepender. Porque eu só vou me arrepender se eu sei que eu estou errado. E para mim saber que eu estou errado, eu não posso botar o foco no erro do outro. Porque quase sempre é assim, quando você é flagrado com algum erro, você sempre quer achar o erro do outro que levou você a errar, não é assim? Sempre foi assim. Eu lembro quando era guri, sempre 2 irmãos, um apanhava, o outro não, eu ficava dando uma olhadinha para ele. Por isso que o pai já chegava, já sentava a vara nos 2. Não sabia quem é que tinha começado, sabe como é que é? Quem é que começou? Às vezes um tomava e depois via, é bem feito, eu vou te pegar. Aí ele já chegava, já dava nos 2, só que aquele que não tinha feito, se amargurava. Não tinha entendimento. Será que você também não tem tomado uma varada junto com outros? Está amarguradinho? Acha que é injusto? Precisa se arrepender. Então você fica preso. Porque a pessoa pode falar com você naquele momento e realmente ela tomou a atitude dela de fazer aquele mal para você. Só que você ficar aprisionado nela, a decisão é tua e minha, não é de quem fez. E isso não quer dizer de maneira nenhuma que você vá ser conivente com essas coisas. Os erros, não é isso. É simplesmente você tomar uma atitude pelo Senhor, porque você escolhe não ficar aprisionado. Essa semana, inclusive, nós temos uma palavra que nós estamos compartilhando, meditando a congregação, que é a palavra de Mateus 18, né? Do credor incompassivo. E lá fica bem claro. Vamos abrir rapidinho lá um versículo aqui, para nós ter um entendimento. Porque aqui é uma situação de 2 pessoas que erraram. Uma estava devendo para o rei teve misericórdia dele. Saiu de lá, o que aconteceu? Ele foi lá e, em vez de perdoar o outro que também tinha errado com ele, não perdoou. E essa escolha pela razão e pela justiça própria levou ele a perder a bênção de Deus. E quando você é separado da bênção de Deus, enquanto você não entender, ou seja, não pagar toda a dívida, não tiver a realidade do teu erro, você vai ficar preso naquilo. Isso está relatado aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, lá no versículo 34. Diz assim: indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos. Verdugos são torturadores, até que ele pagasse toda a dívida. Uma pessoa, por exemplo, preocupada, ela está numa tortura, não está? Uma pessoa ansiosa, uma pessoa que não tem paz. Além disso, os problemas não só espirituais, como inclusive naturais, como doenças, como úlceras. Conhece a úlcera nervosa? Com pressão alta. Porque um dos fatores de risco em relação à pressão alta é estresse. Uma pessoa estressada, ela está sendo açoitada pelos verdugos. Os torturadores estão lidando com ela.
Você já foi lidado pelos torturadores? Ou só eu? O que nós precisamos para que Deus nos cure as feridas? Saber que a gente tem a ferida. Mas nunca ninguém quer mexer na ferida. Mas Deus vai mexer na ferida e está mexendo. E vai limpar essa ferida e vai tirar tudo que não tem que estar ali. Porque essa é a vontade dele. E a partir do momento que a gente vai entendendo esse processo, de que nós escolhemos viver pelo Senhor, nós estamos aqui porque, ao mesmo tempo que a palavra diz que não foi nós que escolhemos, Deus que nos escolheu para estarmos aqui, a partir do momento que nós confessamos o Senhor e nós demos liberdade para que Ele tome o governo da nossa vida, ou seja, da nossa mente, da nossa vontade, das nossas emoções, da nossa alma, nós então, aí sim, escolhemos por Ele. E nós dissemos, amém, que Tu governe a minha vida agora, então eu vou viver por Ti. E se eu escolho viver por Deus, eu não vivo mais pelo natural, e eu necessito estar fortalecendo esse Espírito para que ele venha na minha consciência e diga, você está amargurado, você se amargurou. Quando brota um sentimento, o Espírito dizer para você, ora, renuncia a isso, pede para Deus te tirar. Porque Deus espera que nós venhamos a chegar num ponto que a gente vai orar, vai nos desgastar, vamos clamar, tanto como a gente clama e ora para a gente receber alguma bênção. Porque ser curado das feridas que o mundo colocou na minha vida e na tua é uma bênção do Senhor. É o que Deus tem para mim e para você, irmãos, através dessas palavras e através desse seminário. Ele tem uma bênção para mim e para você. Ele está nos curando porque isso está travando. De repente aquilo que você tanto está pedindo, é o que você precisa é ser curado agora para tocar nisso. Porque você precisa sair desse cativeiro. Tem que sair desses verdugos. Anos e anos e anos. E aqui é óbvio. Deus perdoou ele, ele foi lá e não perdoou o outro. E Deus perdoou eu e você, e quem sou eu e você para não perdoar os outros? Quem somos nós para não perdoar os outros? Ou você gosta de ninguém? Alguém é masoquista aqui, que gosta de apanhar? Gosta de ficar preso? Não, Deus está dizendo, você não quer isso para você também. E eu estou com a receita aqui, você só precisa tomar. Você só precisa fazer a tua parte. Livro de Provérbios, quer ver? Livro de Provérbios, vamos voltar lá no livro de Provérbios, no capítulo 28. Aí nós vamos ver. E eu não vou querer algo que me trava. Os irmãos também não querem, amém? Você quer alguma coisa que tira a bênção de Deus na tua vida? Não, né? Então vamos ler esse versículo do capítulo 28, do livro de Provérbios, no versículo 13. Vamos juntos, pode ser? Amém? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Gente, isso é um convite do Senhor. Dizendo para mim, para você, eu te chamei para você ser uma pessoa próspera. Prosperidade é ausência de necessidade. E uma pessoa que se livra desse cativeiro causado pela amargura é uma pessoa próspera. Ela não tem falta de nada. Tudo ela glorifica o nome do Senhor. Tudo ela agradece. Você consegue agradecer? O que mais tem saído da minha boca e da tua? Agradecimento ao Senhor ou reclamação porque você acha que não está certo alguma coisa? Será que é o meu coração que não é duro? Porque eu estou encobrindo as minhas transgressões? Encobrir as transgressões é eu achar que eu não tenho erro, que é o que se faz naturalmente. As pessoas sempre, quando ela é acusada de algo, ela sempre quer achar um culpado. Isso foi desde lá do Éden, lembra? Foi essa mulher que tu me deu. A mulher foi a serpente que me enganou. E hoje nós continuamos nessa. E muitas vezes a gente começa a se fazer de vítima, porque a gente quer tapar a nossa transgressão e diz, ai Deus, por que eu vou na igreja? Eu leio a Bíblia, eu oro,
eu prego, eu canto, por que não acontece? E não vai acontecer, porque você vai ficar cativo até entender que não é dessa maneira que você vai se libertar. E isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Enquanto não pagar a dívida toda, enquanto não tiver entendimento, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não, mas eu não tenho mágoa com ninguém. Então ela já enraizou, porque quando eu tenho isso, a Bíblia diz que eu já pequei, quer dizer que ela já foi para o inconsciente. Você já está num ponto de estar culpando Deus pelas coisas. Tanto que muitas pessoas não aceitam e se revoltam contra Deus. Onde estava Deus? Onde estava Deus? Deus nunca mentiu para mim e para você. Às vezes que eu mais vi essa manifestação, e é óbvio, de repente Deus conhece o coração, vai ver que naquele momento forte, emocional, depois de repente a pessoa se arrepende. É quando a pessoa perde alguém, Deus recolhe alguém da família. Principalmente se a minha mente está ligada, achando que se é mais novo, tem que ir depois do velho. Porque a gente faz o nosso modelinho e acha que Deus tem que trabalhar em cima do meu modelo. E a Bíblia nunca diz que morrer no tempo do Senhor é ruim. Mas o meu egoísmo não quer que o outro vá descansar. Porque quem fica sofrendo é a gente, né? Porque a gente queria que fosse, eu devia ter ido eu. Sim, porque daí para o outro sofrer, egoísta. Não é no fundo isso? Mas nunca ninguém fala isso, aí a gente continua sempre nessa linha. O outro está na benção. Eu preferia que fosse eu. Claro, não quer sofrer? Não quer ter que confessar para o Senhor que está magoado? Que está triste? Amém, irmãos? É natural, a gente vai chorar, vai. Agora, nós temos que ter a realidade das coisas. Deus dá a vida, Deus tira a hora que quer, do jeito que quer, como que Ele quer. Mas tem gente que nunca mais se apruma e vive uma vida de fel de amargura por causa que não aceita o que Deus... Não, mas é que tem que... Hoje, não faz muito tempo, me ligou um irmão bem chorando. Faleceu minha mãe. E o que houve? Falência múltipla dos órgãos. Que ela tinha 102 anos. Irmão. Ela descansou. Isso não quer dizer se tem 102, se tem 2. Tudo é descansar, mas para isso é para você ver como a alma é insaciável. Porque se tiver 2, reclama, se tiver 10, reclama, se tiver 100, reclama, sempre reclama. Por quê? Porque não conhece. Aí se amargura. Aí Deus está dizendo, meu filho, mas eu nunca menti. Eu disse para ti que ia ficar aqui nesse mundo para sempre, nunca disse isso. Mas é que não dá para ser assim, porque que foi assim? Mas Deus é que sabe o que é necessário, gente. A forma também. Se foi dormindo, acordado, de acidente, seja o que for. Tem que morrer, não tem que morrer? Alguma coisa tem que acontecer, todo mundo vai, eu estava caminhando. Não, aí o Senhor, quando o Senhor vier, vai recolher, aí vai estar caminhando, aí vai com o Senhor, amém? Mas até então não é assim que acontecem as coisas. E é por isso que essa falta de entendimento faz com que a pessoa vive uma vida amargurada. E não tem como você falar, por exemplo, de amargura e de perdão sem lembrar esse exemplo básico de um homem que tinha uma fé no Senhor, porque ele não permitiu que isso entrasse nele, que é o abençoado chamado José, né? Lá no livro de Gênesis, no capítulo 37, ali a gente vê o ódio dos irmãos, a inveja dos irmãos, por causa que ele era o filhinho querido do pai. Aquele ódio, aquela inveja fez com que eles chegassem e quisessem matar ele, jogar ele numa cisterna. Mas como Deus tinha um propósito na vida dele, não permitiu isso, e ele foi vendido como escravo. Aí você vai para Gênesis capítulo 39, por exemplo. Ali foi comprado dos israelitas por Potifar. Aí você começa a ver a vida dele e você começa a meditar e você vai trazendo para a tua.
Todas as injusticinhas, as coisinhas que você não gostou, me falou isso, porque não faz isso, porque não sei o quê. Você não depende do outro, gente. Você tem que se libertar das atitudes dos outros. Você tem que se libertar desse cativeiro, da mágoa, do ressentimento, da amargura. E isso só através do perdão. E o perdão só através do entendimento de Deus. Porque aquele homem, o credor incompassível, não teve realidade da bênção que ele recebeu. Do perdão. Ia ser vendido ele, a mulher, os filhos, tudo. Eu e você não tinha. Eu tenho convicção e falo por mim. Eu não tinha família mais. E Deus teve misericórdia de mim, me perdoou. E hoje eu estou aqui. E você também. Irmãos, Deus liberou perdão para mim e para você. Quem somos nós para não perdoar os outros? Isso é escolha. Você escolhe. E se você escolher a mágoa, você sempre vai lembrar aquilo vai mover você e aquilo vai corroendo você. Tanto espiritualmente como naturalmente. E nós vemos que no próprio capítulo 39, ele lá foi promovido como gerente lá na casa de Potifar. Aí começa, o cara já tinha passado um monte de coisa. Levanta a mulher lá e diz, bonitinho, me agradei de ti. Vem cá, vamos dar uma namorada. Não, para aí, tu é casada e os princípios de Deus dizem que eu não posso fazer isso. Como que não? Começou a gritar, já acusou que ele que tinha tentado agarrar ela, pois ele foi pagar algo que ele nem tinha culpa. Você reclama de injustiça? Medite na vida desse homem e vai ver os frutos que saiu desse homem. E esse homem é um homem que nem eu e você. Que tinha o mesmo Deus que eu e você. Isso quer dizer que eu e você estamos capacitados pelo Espírito de Deus a fazer isso também. Foi ele para a cadeia. 13 anos. Se você murmura e reclama por alguma coisinha hoje, se botar 13 anos você na cadeia, vai morrer mordendo as grades. É assim ou não é? Porque isso é uma das palavras assim que muito o Senhor me fez meditar. E eu via, assim, eu me via. É que nem eu sempre compartilho e vejo assim, que nem Jesus, tudo que passou lá, e olhar para cima e dizer, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E eu via eu assim, Pai, toca fogo neles tudo, queima tudo esse povo. E aí você diz, Deus, eu não ia fazer isso que tu fez, mas me ajuda a fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu não quero tocar fogo nos outros, mas a minha vontade ainda é essa. Eu tenho que confessar. Eu tenho que clamar, eu tenho que me desgastar. Eu tenho que escolher pelo Senhor. É escolha, irmãos. É escolha. Perdoar é escolha. Viver fora a razão e a justiça própria é escolha. Porque você já sabe, e eu também, nós já sabemos tudo. Quem não sabe que tem que perdoar? Todo mundo sabe. Então o que está faltando? Todo mundo sabe que não pode murmurar. Por que a gente murmura? Falta escolha, escolha. Não espere, não é algo sentimental, você não vai sentir, livrei, não. Daqui a pouco você escolhe perdoar e você vê a pessoa e aquilo, e aí você vai, Senhor, tira de mim. Eu não aceito isso. Eu renuncio. Você já sentiu? Já sentiu a inveja? Eu sei que de repente os irmãos não sentiram, só eu. Mas aquilo tu sabe quando brota, gente. Você sabe. Eu também. Você tem que escolher. Tem que matar ali, porque senão ela já crava ali a raiz e ela já vai ali. Porque ela se alimentou, ela está indo. E ali foi ele, aí lá no capítulo 40, ele interpreta. Esse aqui, vamos até abrir essa passagem aqui, porque ela é interessante isso aqui também. Gênesis capítulo 40, rapidinho no versículo 9. No 9 em diante. Aí a gente vai ver aqui, porque muitas vezes a gente se amargura com os outros, às vezes a gente espera que os outros façam algo por nós, né? Porque a gente fez. E olha que interessante que é no capítulo 40 do livro de Gênesis, quando José interpreta o sonho do copeiro do rei. Vamos pular um pouquinho, depois os irmãos meditam, mas vamos aqui no versículo
14. Depois que José interpretou o sonho do copeiro, ele disse assim, porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Sabe o que ele está dizendo aqui? Me ajuda depois, eu te dei essa mão aí, interpretei esse sonho, tu me ajuda, lembra de mim depois, né? Me tira daqui, vê se me ajuda, por favor. Você já pediu ajuda para alguém? Alguém disse, não. Pois foi isso que ocorreu aqui, quer ver? Versículo 23. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Que glória! Esse homem foi trabalhado. E aí eu fico olhando assim, digo, gente, mas isso aqui... Por que Deus prosperou ele e fez o que fez com esse homem? Porque ele realmente estava com o coração voltado para Deus. O amigo dele lá, o copeiro, e aí, amigão? Sabe aqueles amigos? E aí, te conhece, legal, ele está precisando de tua ajuda, e depois quando precisa, ele sumiu? Naturalmente, o que acontece? Se amargura. Engraçado. Não aconteceu com esse homem isso. E é uma situação bem delicada. Depois de você passar por tudo isso, tem pessoas que não querem mais saber de gente, por isso estão se agarrando nos animais, meu amor, né? As pessoas muitas vezes amarguradas, decepcionadas, elas se agarram nos animais e tratam os animais que nem gente. Não estou dizendo que tem que tratar os animais mal, não é nada disso. Só que não adianta você querer suprir algo que Deus determinou, que é congregar e conviver com os irmãos e trazer um animalzinho que na verdade é pura lascívia, porque você também dá comidinha, passa sem dar comida para ver, se não se some. Ai, mas olha que queridinho, chuta ele volta, chuta e volta, o rabinho. É assim, não é? Por quê? Porque as pessoas estão tão... E quem tem essa deficiência, ela se agarra nisso, porque ela tem que se agarrar em alguma coisa, não se agarra no Senhor. Tem gente que morre, o cachorro morre junto daqui a pouco. Tem festa para isso, festa para aquilo, uma rejeição braba. E essa rejeição é por causa da amargura. Porque a pessoa se amargura num ponto de não quer nem conviver com mais ninguém. Aqui era o amigo dele, ele se conheceu lá, se ajudaram, e daqui a pouco ainda pediu para ele ajuda, hein? Lembra de mim, cara. Quando tu estiver bem, aí, porque agora tu vai sair por cima, aí depois tu me ajuda a sair daqui. Que ajuda nada, mas eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa do Senhor, irmãos, não é de ninguém. É óbvio que Deus vai usar alguém, mas as pessoas que não querem, elas não vão mudar a tua vida se você confia no Senhor. A atitude dos outros não vai mudar a tua vida. A atitude dos irmãos de José, aí você pensa, mas olha, mudou a vida dele, não mudou, e você vai ver depois no fim que não mudou. Porque ele teve esse entendimento que não foi eles que mudaram a vida dele. Tem um monte de gente magoada com quem quer que seja. Isso até na igreja acontece. Eu já ouvi muito. Porque eu não fiz isso, não fiz aquilo. Mas não fez isso, não fez aquilo, porque tu não escolheu não fazer. Mas me enganou, mas isso que foi enganado. Porque se tu estivesse no Senhor, a Bíblia diz que jamais vai ser enganado. Então acho bom tu reconhecer ainda, porque de repente Deus pode ter misericórdia de ti, parar de culpar os outros. É muito fácil culpar os outros. É muito fácil dizer que eu tive trauma, fui assim, assado, não ganhei. Pois a Bíblia diz que mesmo que se meu pai e minha mãe me abandonar, o Senhor jamais me abandonará. Você acredita no quê? Na Bíblia ou na tua mente? E é por isso que aí você vai ver lá no Gênesis 42 até o capítulo 50, aí você vai ver Deus justificando esse homem, honrando ele, botando ele por cabeça, nem por cauda, que é o que a palavra diz, só que muitas vezes as pessoas estão lá passando por processo e querem reivindicar uma palavra que eles não estão aptos a tomar posse. Isso aí é o que mais a gente faz. É que nem quando a gente dá dízimo e as coisas apertam. Senhor, tu disse. Deus conhece o coração, irmãos. A gente não tem que ficar reivindicando nada, no sentido de achar que Deus é injusto. Você vai reivindicar
reivindicar quando realmente teu coração está aberto. Né? Que nem Jeremias. Jeremias disse para ele, pô, tu conhece meu coração, Senhor. Tu sabe que eu estou te buscando. E por que estão prosperando essa gente toda aí, só fazem coisa ruim e estão prosperando? Ele estava começando a se amargurar, Jeremias, né? Lembra de Jeremias? Lá no capítulo, acho que é 11, final do 11, início de 12, ele se queixa para Deus, ele estava começando a se amargurar. Porque ele começou a ver tanta coisa, a própria família dele, o pai e os irmãos tramando para tirar a vida dele. Isso aí realmente é o mesmo processo aqui de José com os irmãos, é uma questão familiar. A família é muito usada para botar esses bichos na gente. De amargura, de ressentimento, de mágoa, de frustração, de decepção. Porque hoje nós estamos aqui com 70 anos, mas eu me lembro, com 7 anos, tu quebrou meu carrinho. Misericórdia. A gente brinca, mas vai dizer que não tem as lembranças dessas. Arrancou a minha rodinha. A gente lembra dessas coisas e nunca confessou. Ficou amargurado, ressentido. E isso tem muito, aí você vai crescendo com isso. E é um processo muito delicado, porque ao mesmo tempo, quando Deus honrou esse homem e colocou os irmãos dele na mão dele, ele podia se vingar, ele podia chutar eles, ele podia judiar deles, ele podia fazer tanta coisa. Mas ele escolheu. Esse homem fez uma escolha. Por isso que realmente perdão não é um sentimento, mas é uma decisão. E a falta de perdão, irmãos, gera essa amargura, gera um monte de problemas emocionais e físicos. As pessoas se deprimem, e a gente vê tantas pessoas deprimidas aí se suicidando. E você vai ver tudo isso aí, a causa é essas mágoas, essas amarguras, decepções, essas frustrações por falta de entendimento. E eu e você temos tudo que nós precisamos para nos libertar disso. E eu digo para os irmãos, olha, eu já fui tratado nessa área aí de amargura, já tive vontade de pegar uns pelo pescoço. Você já teve também? Cortar umas orelhinhas? Em Pedro? Porque dava, mas glória a Deus que o Senhor não permitiu. É uma glória. Porque você tem que escolher, irmãos. Vai chorar, chore pelo Senhor. Sabe aquela que você fica chorando de raiva? Mas se está chorando de raiva, diz, Senhor, tira essa raiva de mim. Essas palavras é que precisa, não é ficar aquele se mordendo de te pego, eu te pego, eu te pego. Tu vai me pagar. Não é assim? E o Senhor diz, acho que quem vai pagar é tu. Cuidado. É por isso que, olha o que o apóstolo Paulo diz, aí agora, eu creio que o Senhor vai dar uma marretada nesse bicho. Ele está precisando de uma marretada. Livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Acharam aí? 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Eu escolho, irmãos, que o diabo não leve mais vantagem sobre nós. Você escolhe isso? Você tem que dizer, eu escolho perdoar, eu escolho buscar o entendimento de tudo que eu passei, de tudo que me fizeram, de tudo que aconteceu na minha vida, porque eu não aceito mais que o diabo leve vantagem sobre mim, sobre a minha vida, sobre a tua, sobre nós, sobre a igreja.
O apóstolo Paulo diz, eu faço isso por nós, gente, por vós, para que todos nós possamos avançar como igreja, vamos se libertar dessas coisas. Não tem, se você tem um entendimento, você não vai ouvir o diabo, porque a palavra de Deus, o Espírito vai mostrar na palavra, não faça isso, não é assim. Saia dessa dívida, pagando essa dívida, saia desses verdugos, fica sempre a mesma coisa, um baita de um coração amargurado, disfarçado de espiritual. Porque não é porque eu faço alguma coisa, ou que eu venho na igreja, por si só que vai me libertar, irmãos. Não adianta você pode passar lendo a Bíblia, orando, louvando o dia inteiro. Se você não escolher, você é cativo. Por quê? Porque Deus já está fazendo a parte dele, o que está faltando é a minha e a tua, e essa parte nós temos que fazer, escolher. Não é sentimento, você não vai pensar, aí você, agora eu perdoei, não, mas eu não vou pedir perdão, porque só quando eu senti assim que eu tenho, sabe? Aí não perde nunca. Eu vou escolher. E aí vem aquele sentimento e você ora para o Senhor de novo. E tudo isso eu vou fazer porque eu não quero mais de maneira nenhuma que o diabo leve vantagem. E o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui. E aí Deus, através da sua palavra, diz para mim e para você, abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Sabe quem é que pode obedecer isso? Quem escolhe perdoar. Porque senão não consegue. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A gente muitas vezes não consegue, porque muitas vezes a gente toma partido, a gente faz escolha, a gente acha injusto, aquele que está rindo, aquele que está chorando, tem tempo para tudo, irmãos. A palavra de Deus nos ensina a ninguém retribuir o mal com mal. E o que eu tenho feito? Com as pessoas que me fazem mal, eu tenho feito o que para elas? Eu nem xinguei elas, mas ficou com um baita de um caroção dentro no íntimo. E uma placa enorme, amargurado. Deus vai arrancar a placa. E é por isso que a palavra de Deus diz que tudo que depender de nós, que nós devemos ter paz com todos. E aquilo que depender de mim e de você, nós vamos fazer, porque Deus vai nos capacitar. E é hoje e agora. Vamos colocar de pé? Deus é bom. Vamos escolher. Porque esse diabo não vai levar vantagem. Olha, sabe, ele tem que confessar, ele tem levado umas vantagenzinhas. Mas o Senhor separou a noite de hoje para dizer que ele não vai levar vantagem mais. Porque eu não vou mais ficar estressado, não vou ter problemas mais emocionais, nem naturais, nem de enfermidade, nem de coisa nenhuma que venha através dessas coisas, porque eu escolho e você vai escolher também.